No Acre são 7 horas mais 27 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 26 de abril. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as informações você vai poder rever acessando o site oriobranco.net e também dá uma dica para você que ainda não tomou aquele cafezinho da manhã, vai preparar o café, dá uma passadinha lá na Casa Cearense, lá no Bené do Cavaco, que é revendedor e distribuidor exclusivo do Café Bené do Cavaco, um café saboroso, o melhor café do Brasil, que você só encontra lá na Casa Cearense, ali no 2º Distrito. E para tomar o café Bené do Cavaco, aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, o pastor Paulo Machado, que é presidente da AMEACRE, e o José Hildson, assessor jurídico também da instituição. José Hildson, obrigado por sua vinda, bom dia. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Vocês vieram falar aqui sobre o Estatuto da Família que foi vetado pela prefeita Socorro Nery. Vocês são os idealizadores desse estatuto? Como é que é? Estamos, na verdade, reproduzindo o projeto-lei que começou na Câmara Federal e que está sendo estendido para todas as unidades da federação, né? A proposta é levar a oportunidade para a criação de um conselho que venha discutir os projetos de política pública para o atendimento à família como um todo, em todas as áreas. Educação, segurança, saúde, enfim, em todas as áreas que envolvem diretamente a família, para poder tentar, de uma certa forma, minimizar o impacto negativo que as famílias brasileiras estão sofrendo com a atual conjuntura. E nós temos que ter uma ação positiva, em que o poder público deva dar uma atenção específica a esse caso, para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Isso está falando do ponto de vista mais jurídico, digamos assim, seria isso? Do ponto de vista executivo, político, legal. Doutor, e do ponto de vista jurídico, qual é a visão? Então, do ponto de vista jurídico, né, nós precisamos respeitar as leis estabelecidas, né, e o Estatuto, no artigo 2º, ele vai reproduzir o artigo 226 da Constituição Federal, que, claro, cabe interpretações, tem interpretação do CNJ, interpretação do Supremo Tribunal Federal, mas uma coisa é passiva, né? Todos acreditam, pela interpretação da Constituição, que a família é a base da sociedade. Quando o senhor fala família, o senhor está falando, e voltando para o Estatuto, o senhor fala da união e do casamento entre homem e mulher, a união normal. A família a partir dessa união, porque também nós temos famílias hoje, diante das circunstâncias da sociedade, nós temos famílias que o pai solteiro cria o filho, a mãe solteira, famílias de filhos adotados, os avós que criam os filhos, tios que criam os seus sobrinhos, e tudo isso também é família de acordo com a Constituição. Mas foi muito falado, não sei se é por isso, é até bom para você esclarecer, que esses não se enquadravam no conceito de família segundo o Estatuto. Todos se enquadram, até porque nós não criamos lei, o Estatuto não coloca nenhum dispositivo diferente, apenas o da Constituição, e nos parágrafos do artigo 226 da Constituição, todas essas famílias monoparentais, todas essas que fazem parte da árvore genealógica, também são considerados família. Pastor, e os casais homoafetivos, onde é que eles foram aí feridos? Porque foi um grande manifesto promovido por eles ali na Câmara de Vereadores. Foi, é verdade. Essa manifestação, ela se deu justamente por conta dessa interpretação equivocada que deram ao Estatuto, excluindo famílias nessa relação parental. Acontece que a relação homoafetiva, ela não é considerada família ainda, nem pelo Código Civil, nem pela Constituição. Ela obteve alguns direitos no Código Civil, no caso de uma sociedade de um par de pessoas do mesmo sexo que convivem junto, um morre, o outro fica com a herança, essas coisas. E para poder garantir esse tipo de direito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que eles poderiam obter uma certidão de relação estável num cartório, e aí agora essa relação estável está sendo projetada para uma progressão para casamento, que é outra coisa e que fere um princípio constitucional. Então isso tem que ter ainda uma grande discussão do Senado, vai ter que ter uma PEC para isso, mas por enquanto é só o que a Constituição diz. Mas a igreja, ela se apega às questões constitucionais ou às questões mais ligadas à própria religião? Boa pergunta. Quando você abre o preâmbulo da Constituição, que foi promulgada em 1988, lá você vai ver na declaração de Ulisses Guimarães, em que a proposta
da Constituição é de estabelecer as normativas para o comportamento civil e social do povo brasileiro. E ele vai encerrando, é preciso pegar a Constituição e ler, ele vai encerrando dizendo que aquela Constituição está sendo promulgada sobre a proteção de Deus. Isso significa dizer que o país ele tem uma cultura cristã e que essa cultura cristã está enraizada na hermenêutica da Constituição, das suas leis, e por conta disso nós entendemos que isso passa a ser um aspecto fundamental, não de laicidade do Estado, mas de interpretar de que o Estado precisa de uma compreensão harmônica junto com as Escrituras Sagradas. Direitos civis, direitos e deveres civis estão impressos nas Escrituras. E esses foram emprestados para a Constituição Federal. De modo que o que diz as Escrituras em relação à família é exatamente o que diz a ciência. Uma família só pode ser reprodutiva se ela for conjugada com sexos opostos. Aí são reprodução. O casamento significa união para a reprodução. O acasalar, que é um derivado da palavra casamento, é o ato do coito para a reprodução. Isso só é possível entre um macho e uma fêmea. E é o que diz a Bíblia. E aqueles casamentos, aqueles casais, macho e fêmea, como bem disse o senhor, que não têm condições de gerar o próprio filho que adotam, eles não seriam família? São família e estão previstos no Código Civil, estão previstos na Constituição e são abraçados naturalmente. Inclusive, se você olhar o que é a igreja em relação ao próprio projeto de Deus, ali em Romanos, nós somos a oliveira enxertada, a oliveira brava. Somos filhos adotados de Deus pela fé. Então, a adoção é um ato legal, admissível e racional. Doutor, do ponto de vista jurídico, o que os casais homoafetivos podem esperar desse estatuto? Bem, os casais homoafetivos, né, que a gente sabe que todo mundo, independente se é homo ou se é heteroafetivo, nasce de uma família, né? Então, tanto as crianças ou até mesmo as pessoas que se consideram homoafetivos, eles não vão deixar de ser contemplados por esse estatuto, porque nós vamos preservar a família. A família não pode ser instituída, ainda que a gente observe a Constituição, o Código Civil, mas quem estabelece família não é nem o Estado, não é o Judiciário, o Poder Executivo e nem o Legislativo. Quem define o que é família foi Deus, é a palavra, porque a família pré-existente ao Estado. Antes do Estado existir, até antes da igreja existir, já existia família, né? Então, respeitamos as relações homoafetivas, respeitamos inclusive a união estável, pré-estabelecida na lei aí por jurisprudência. Porém, o que nós não podemos é entender esse tipo de relação como família. Pode ser qualquer arranjo ou qualquer outra coisa. Família é aquilo que está estabelecido na Bíblia bem antes de existir a Constituição ou qualquer outra coisa. Pastor, o senhor acredita que o Estado é laico quando se fala daquela... o Estado é laico. O senhor concorda com isso? Concordo, porque o Estado não pode ingerir. Nós vivemos democracia e não teocracia. Agora, o Estado é laico, mas o povo não. Os seus governantes não são laicos. Mas o senhor entende que nem todo mundo segue a Bíblia ou está ali com as suas doutrinas ligadas ao cristianismo? Eu acho que é justamente a falta dessa harmonia que tem causado tanto transtorno. Se você observar, os últimos 30 anos, a cultura brasileira tem sido transformada por uma doutrina marxista. É o que chamamos nos estudos da pós-modernidade de marxismo cultural, que transformou a nossa política, a nossa economia, a nossa arte e cultura e agora a nossa vida social. Quando chega na vida social, aí começa a haver uma reação daquilo que se tem como conservador. Nós somos chamados de homofóbico, de retrógrado, nós somos chamados de fundamentalista. É verdade, nós somos fundamentalistas porque a nação ela foi fundamentada em cima de um pensamento religioso. O cristianismo, o catolicismo era a religião oficial do tempo do Império. Depois da proclamação da República, o Estado se declara laico. Mas todos aqueles que declararam o Estado laico é para que o Estado não entre nas questões de gerência religiosa, mas ele é afetado pelas decisões religiosas, porque quem elege o Estado são religiosos. Então você não tem como desassociar isso. Evitar a discussão é querer fugir de uma responsabilidade representativa, pública, e não podemos fazer isso. Nós temos que olhar qual é a problemática que tem sido afetada a relação de bem viver entre as comunidades religiosas e as comunidades liberais. As comunidades liberais, elas saem do seu limite, avançam pelos limites da comunidade religiosa, e é justamente aí
onde que nascem os conflitos. Então a família está sofrendo, a educação dos filhos está ameaçada, a segurança dos filhos vem passando por uma série de dificuldades, justamente por quê? Porque falta esse princípio. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você arranca o temor de Deus do coração do povo, aí se implanta a anarquia. Se você olha a estatística, a maioria dos jovens que estão morrendo aí na mão das facções de 15 a 25 anos é uma herança recente dessa anarquia implementada no país. O que nós estamos fazendo é tão somente reiterar os direitos adquiridos na Constituição e fazer com que eles passem a serem executados pelo poder público, coisa que, na verdade, não está acontecendo. Doutor, tem algo que o senhor quer acrescentar ou que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? A mensagem que nós deixamos é que, como evangélicos, né, ou até mesmo isso eu defendo também no campo jurídico, nós não queremos superdireitos, nós não queremos direito além de nenhum grupo, nenhum segmento. E pensamos, né, e observamos que isso é constitucional. Todos são iguais realmente perante a lei. Tanto é que o Estatuto da Família não criminaliza a opinião. E lhe interrompendo e partindo do princípio do que o senhor falou, que todos são iguais e que não deveria beneficiar fulano, beltrano ou ciclano, eu até acredito que não se deveria ter dia LGBT, dia do evangélico, dia do católico. Acho que todos deveriam viver as suas crenças e as suas opiniões, independente de expor. Respeitando a opinião de todos, né? Eu também sou contra, me coloco aqui contra esse dia do evangelho. Isso sim é inconstitucional, né? Porque, na realidade, nós não queremos privilégios, né? E também não criminalizamos a opinião. Para você ter uma ideia, tem hoje Conselho LGBT, Estatuto LGBT, estão querendo criar agora no Senado, tem um projeto de lei para ser votado agora em 2018, que criminaliza a opinião. Se você disser que não concorda com a postura do homossexual, passa a ser crime. E nós não falamos isso, né? Respeitamos quem não concorda com o casamento, quem não concorda com a nossa postura, os nossos dogmas, porém isso não é crime, né? Respeitar a opinião, isso é constitucional e é isso que nós queremos fazer. Respeitar o direito de todos, só que também sem interferir no direito dos outros. A única coisa que nós queremos é servir a sociedade com projetos sociais, com aquilo que vem fortalecer a base principal da sociedade, e a sociedade está afetada em todos os aspectos hoje porque estão mexendo na base. Se você tem uma coluna de um prédio e vai mexer nele, vai desestruturar tudo. Então a base é a família. Se mexer na base, nós vamos ter uma sociedade totalmente desestruturada. Pastor Paulo Machado, que mensagem que o senhor deixa? Eu deixo uma mensagem de esperança. Continuamos acreditando que é possível consertar tudo isso. Nossos filhos já cresceram, mas os nossos netos estão aí. E os filhos dos nossos netos também virão. E eles precisam encontrar uma sociedade mais harmônica, mais estável, mais segura, né? Com mais esperança. E nós esperamos que essa nossa ação possa contribuir de alguma maneira para devolver o equilíbrio nas relações entre igreja e Estado. 7h40. Eu conversei aqui com o pastor Paulo Machado, ele que é presidente da AMEACRE, Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, e também com José Hildson, que é assessor jurídico. José Hildson, obrigado por sua vinda. Obrigado, pastor, sucesso. Obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser, ele haverá de querer, amanhã voltaremos ao vivo a partir das 6h30 da manhã. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até lá.